Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa grade de programação. No Mix de Notícias, você fica muito bem informado. Se você tem débitos de até 2023 com a Prefeitura de Taubaté, tem a oportunidade de quitar sem multas e juros. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente fala de homeopatia com a médica Ana Cristina Lages. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV está no ar. No ar mais um Mix da TV nesta quinta-feira, dia 28 de novembro. E eu gosto de começar o programa sempre agradecendo a sua participação e também a sua audiência. Você que acompanha a gente através das nossas redes sociais, Facebook, o nosso canal no YouTube, também canal aberto 4.2 e canal fechado número 4 pela Claro TV. Muito obrigado pela sua companhia. Agora eu destaco para você os programas que você acompanha em breve aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Na tela para você, a grade da TV, os destaques de amanhã, sexta-feira, 29 de novembro, o último dia útil do mês de novembro. 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região. Você muito bem informado com notícias, informação, previsão do tempo, condição das estradas e sempre tem uma entrevista e o programa Fiscalização Pública que acontece ao vivo dentro do Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura Costa a partir das 9h30 da manhã. Amanhã o nosso Mix começa um pouquinho mais cedo, 1h30 da tarde, tem várias informações para você, muita coisa importante e a gente vai conversar com uma psicóloga falando sobre gatilhos mentais e também sobre consumo consciente relacionado a Black Friday. Tudo isso amanhã a partir de 1h30 da tarde, porque às 2h30 tem audiência pública. O assunto são as vendas de imóveis relacionadas à Prefeitura de Taubaté. O evento acontece aqui na Câmara, você pode acompanhar tanto da galeria do plenário Jorreguizar, quanto também pela transmissão ao vivo da nossa TV, a partir das 2h30 da tarde. E eu quero lembrar para você que hoje, a partir das 7 horas da noite, tem mais uma solenidade aqui na Câmara de Taubaté, que é a entrega dos títulos de cidadania. Mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa programação. E agora a gente fica muito bem informado, está na hora do nosso Mix de Notícias. Vamos começar o nosso primeiro giro. Os contribuintes de Taubaté terão direito à anistia de multas e juros para o pagamento de dívidas de impostos municipais. A Lei 6.005 deste ano estabelece a anistia e institui o Programa de Recuperação de Créditos Municipais. Lembrando que esta lei foi publicada na quarta-feira, agora, dia 24, ontem, no Diário Oficial do Município, depois de ter sido aprovado aqui na Câmara, em segunda votação. A iniciativa prevê a negociação de tributos como IPTU, ISS, Imposto sobre Serviços, taxas, também relacionados a CIMUV e outros, que foram vencidos até o dia 31 de dezembro do ano passado. Importante, são as dívidas até final de 2023. O contribuinte terá a oportunidade de liquidar sua dívida em um pagamento único até o dia 20 de dezembro deste ano. A proposta prevê ainda que poderão ser incluídos saldos de parcelamentos também em andamento, em atraso ou não, e também os ajuizados. De acordo com a proposta, o contribuinte poderá realizar os acordos presencialmente, devendo realizar agendamento prévio do atendimento ou fazer a solicitação online. No caso dos juros moratórios, algumas multas administrativas e fiscais ficarão excluídas do programa, como, por exemplo, as decorrentes de infração de trânsito, infração administrativa praticada por permissionários de transporte alternativo e multas decorrentes de auto de infração aplicado pela Vigilância Sanitária Municipal. Essas informações e o destaque na tela que eu estou te passando agora são do site da Prefeitura de Taubaté. Vamos então para o nosso segundo destaque aqui neste primeiro giro do nosso Mix de Notícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em rede nacional ontem um pacote de medidas de cortes de gastos do governo federal e a isenção do imposto de renda aos contribuintes que ganham até R$ 5.000. Segundo o chefe da pasta, as medidas gerarão economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos.
O ministro destacou que a isenção do imposto de renda não aumentará os gastos do governo, uma vez que quem tem renda superior a 50 mil por mês pagará um pouco mais. Entre as ações destacadas, Haddad citou o abono salarial assegurado para quem recebe até R$ 2.640, valor que será corrigido pela inflação e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. O ministro também assegurou que o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Por outro lado, será instituída a idade mínima para a reserva de militares e a limitação da transferência de pensões. Ainda de acordo com Haddad, o governo federal, junto com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, definiu novas regras para o orçamento. O montante total das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Também a nova definição para a destinação das emendas. A partir da medida, 50% dos recursos das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas informações, o print está na tela, são do portal Terra. Encerramos o nosso primeiro giro aqui no Mix de Notícias. Ainda nesta edição, tem outras informações no nosso segundo giro no Mix de Notícias. E agora é hora dos nossos shorts, são os recortes da nossa programação. A gente separa aquele conteúdo mais interessante para você rever e ficar com água na boca. O Espaço Comunitário é o programa que traz histórias e você conhece um pouco mais de ONGs, entidades e também outras instituições aqui do nosso município. E nesse recorte que a gente traz para você agora, o mestre Mação conta a história do projeto Zumbi Arte, que traz como carro-chefe a capoeira. Vamos ver? Solta o VT. Vamos começar do começo. Um pouco da sua história, mestre, porque Mação, a gente já estava conversando sobre isso, né? Que cada um tem um apelido, na verdade. Justamente. E da onde saiu o seu amor pela capoeira para transformar, para ser o fundador desse centro, que não é só capoeira, né? Sim. Meu nome é Fábio Laurentino da Silva, sou mestre Mação, tá? Estou na capoeira aproximadamente aí há 28 para quase 29 anos, praticando essa arte aí, direto, sem parar. Né? Eu iniciei capoeira no bairro do Bonfim com o professor Facão, tá? E nesse período meu irmão ele iniciou primeiro do que eu na capoeira e a partir do primeiro momento que eu vi uma apresentação de capoeira eu já me encantei, né? Achei muito bacana, muito legal os movimentos e depois disso, né? Meu irmão dando uma prática, depois de um tempo eu entrei e depois, após um período, ele parou e eu dei continuidade, nunca mais larguei dessa arte, estou aí hoje, né, desenvolvendo, trabalho não só com a capoeira dentro das academias, mas trabalhamos também a capoeira dentro de escolas particulares, né, no âmbito da educação infantil, né, com crianças aí de 9 meses, 1 ano, até 5, 6, 7, a fase adulta. Estamos aí cada vez nos profissionalizando cada vez mais e elevando, né, a capoeira para toda a sociedade. Sim, ali no site de vocês está escrito que o objetivo é propagar a cultura afro-brasileira. Isso mesmo. Todos são bem-vindos. Todos são Até bem-vindos. pessoas transparentes que nem eu. Opa, todos, com certeza. E hoje, dentro do Centro Cultural Zumbi Arte Capoeira, nós não só trabalhamos a questão do movimento da capoeira em si, né, como música, como a questão da parte da defesa pessoal, né, da própria arte luta capoeira, né, mas também resgatando as manifestações culturais que acompanham a capoeira, né? Então, hoje, dentro do Zumbi Arte, nós trabalhamos muitas manifestações culturais e o resgate dessas atividades culturais também, que hoje vem se perdendo dentro da sociedade. Sim, o nome já diz tudo, né? Justamente. Remete ao Zumbi dos Palmares. Ao Zumbi dos Palmares, né? Que justamente por uma homenagem, né, a esse grande líder, esse grande guerreiro aí que lutou muito aí pela nossa história e pelo o que hoje, né, a sociedade vem mostrando, né? Tudo, se a gente parar para analisar, tudo tem esse fato se inicia lá atrás através da história, desde da libertação dos escravos, né? De tudo que veio acontecendo, que daí também é um outro assunto, mas Zumbi houve e teve uma parcela extremamente importante para essa conquista que nós temos hoje, de alguma forma. Então, além de trazer a capoeira, o que mais vocês levam para os alunos? Nós, além da capoeira, né, nós também trabalhamos essas atividades culturais,
as danças culturais, o maculelê, coco de roda, puxada de rede, samba de roda, o resgate do samba de roda, do recôncavo, né? Não é esse samba contemporâneo atual, é o samba do recôncavo, né? Qual a diferença? Na verdade, a parte de instrumentação é diferente, o segmento é diferente, a musicalidade são os cantos de lavadeiro, cantos de atividades de trabalho de escravos, de ex-escravos, né, daquele período. Então, assim, existe uma forma diferenciada, mais simples, simplificada, mas extremamente com muita energia, com muita positividade. Então, tem mais de uma opção aí, se alguém Justamente. gostar da ideia de praticar esse esporte, que é meio esporte, meio dança capoeira, né? Sim. Além desses outros que a gente comentou, mas o foco acaba sendo a capoeira, o carro-chefe, né, de vocês. Sim, justamente. É dança, é luta, é esporte, é o quê? É tudo, no fim das contas. Justamente. Nós não conseguimos definir a capoeira como uma coisa só. Como diz, a capoeira é o que o momento determinar. Agora nós estamos jogando uma capoeira. Esse momento é o momento de capoeira. É isso que muitas vezes as pessoas precisam entender, que a capoeira não define só em colocá-la na roda, só dentro da academia. Aqui nós estamos jogando uma capoeira de uma forma diferente, entendeu? Então isso também é a capoeira. A capoeira é educação, é disciplina, é a melhor idade, a capoeira é tudo. Não conseguimos definir uma coisa só. Ela é dança, sim. Ela, na verdade, foi criada como dança, como uma forma de disfarce. Porque não podiam lutar, mas podiam dançar. Então vamos disfarçar que a gente está dançando e por trás da dança existe a luta. Essa é a surpresa que existe dentro da capoeira. Né? E automaticamente isso é colocado também dentro da capoeira como luta. A capoeira, ela é luta quando se precisa lutar. Entendeu? Não é lutando direto na roda de capoeira. Sim. E hoje a capoeira vem tendo um destaque muito grande dentro da arte marcial, assim como, por exemplo, essa grande competição do UFC. Né? Existem muitos lutadores, grandes profissionais, que estão vindo atrás da busca da prática da capoeira por perceber a eficiência da luta da capoeira como para se colocar dentro do ringue. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje a capoeira como luta vem sendo extremamente aceita dentro da sociedade por ela ser uma luta mesmo. Mas na roda existe todos os momentos de ser feito isso. Principalmente o respeito com o iniciante, com o mais novo, com as crianças, né? É diferente a aula para criança, para um adulto. Tudo isso o profissional ele tem que saber conduzir isso de uma forma bem diferenciada. Sim. A entrevista do mestre Mação sobre o projeto Zumbi Arte na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Espaço Comunitário. E aqui na nossa programação, quinzenalmente, você acompanha sempre um programa inédito com outras histórias de instituições e ONGs aqui da nossa cidade. Vale a pena você acessar e ter este conteúdo aí na palma da sua mão. Ainda nesta edição, vamos ver como funciona a interação dos animais no projeto Selva Viva com os visitantes. E a seguir, na hora do papo, a gente conversa com a doutora Ana Cristina Lages. O assunto é sobre homeopatia. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Se eu fosse você, não sairia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 28 de novembro. E novembro é o mês de comemoração da homeopatia. Este é o assunto de agora do nosso quadro Hora do Papo. A homeopatia é a terapia iniciada pelo alemão Samuel Hahnemann, lá no século XVIII. Baseia-se no princípio semelhante, pelo semelhante se cura, ou seja, o tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. A homeopatia foi introduzida no Brasil por um discípulo em 21 de novembro de 1840 e o Conselho Federal de Medicina reconheceu a homeopatia como especialidade médica em 1980. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica homeopata Ana Cristina Lages. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Muito obrigada, boa tarde. Espero que a gente possa tirar algumas dúvidas hoje sobre homeopatia. Então, vamos começar conceituando, já que é um assunto que é tão complicado, né? A gente tem alguns entendimentos, mas também precisa esclarecer muitas dúvidas. Como que a gente pode dizer que é a homeopatia? A homeopatia foi, então, esse método criado pelo Samuel Hahnemann,
no finalzinho do século XVIII, e tem 4 princípios básicos. Ele se baseia principalmente na semelhança dos sintomas com o remédio que a gente vai usar, na dinamização e diluição dessa substância, então doses diluídas dessa substância, e num tratamento que a gente chama de individualizado, ou seja, na totalidade de sintomas desse indivíduo. E ainda existe uma outra experimentação, que é a experimentação desses remédios em indivíduos sãos. Então vamos fazer o seguinte, doutor, nós preparamos uma arte que são os principais pilares, né, os princípios da homeopatia. Então a gente trouxe em 4 tópicos para a gente esclarecer para o nosso telespectador. Então vamos ao tópico de número 1. Então o primeiro princípio, o primeiro pilar, seria a similitude. O que significa esta palavra? Eu acho que isso é o que mais o pessoal conhece da medicina homeopática. Ao contrário da medicina alopática, que é a medicina convencional que a gente encontra no dia a dia, em que, por exemplo, para uma febre eu vou dar um antitérmico, na homeopatia eu vou dar um remédio que, se usado em indivíduos são, vai produzir febre. Então, ele é um remédio semelhante à febre, ele produz um sintoma similar à febre. Eu vou tratar a pessoa com esse remédio. Ou seja, a dose ali, se eu exagerar nessa dose, eu vou acabar provocando febre, então eu preciso diminuir essa dose, é isso? Você vai dessensibilizar o organismo a essa febre, a responder de uma forma mais assertiva e mais saudável a essa febre. Não é que você tira, mas você diminui a temperatura e treina, dessensibiliza o organismo com esses estímulos, com remédio semelhante à febre, por exemplo. Seria mais ou menos o princípio de uma vacina, por exemplo? Seria muito parecido com uma vacina. Você pega algo muito semelhante à doença e estimula o organismo a responder a essa agressão. Preparamos também um segundo pilar. Vou pedir para colocar na tela aí para a gente esclarecer também. Vamos ao segundo pilar da homeopatia. Está aí na tela, doutora, a individualização. O que significa isto? A individualização significa que também, ao contrário da medicina convencional, onde eu tenho alguns antitérmicos ali para tratar a febre, eu vou tratar a sua febre. Então, tem gente que tem febre com suor, tem gente que tem febre com calor, tem gente que tem febre com frio, tem gente que tem febre com náusea, vômito, cefaleia. Então, eu vou tratar os sintomas que acompanham a sua doença. Então, é um tratamento individualizado. Então, pode ser que para você o remédio de febre seja um, para o outro o remédio de febre seja outro remédio. Diferente que na medicina convencional, quando nós dois temos febre, por exemplo, a gente usa o mesmo medicamento. Exatamente. Ok. Agora, então, vamos para o nosso terceiro pilar aí, os princípios da homeopatia. Vou pedir para colocar na tela, por gentileza. A gente tem mais um, doutora, que é o totalidade. O que significa este pilar ou este princípio? A totalidade vai levar em consideração a individualidade de sintomas do paciente. Então, ao contrário da medicina também tradicional, em vez de eu levar em consideração o sintoma único, eu vou associar outras coisas. O que você está tendo além daquele sintoma? Então, se, por exemplo, vou mudar um pouquinho. Se sua queixa é gastrite, tem gente que tem gastrite com queimação, tem gente que tem gastrite com cólica, tem gente que tem gastrite com refluxo, tem gente que tem gastrite com uma série de outros sinais. Eu não vou levar só em consideração a queixa gastrite, eu vou levar em consideração a totalidade dos sintomas. E aí ultrapassa até um pouquinho a própria queixa, porque a gastrite pode estar acompanhada de ansiedade, de crises de pânico, de crises de insônia, de outras coisas que acompanham. Então, a gente vai procurar tratar a totalidade desses sintomas, não só a gastrite. Às vezes pode ser até o uso excessivo de algum medicamento que está provocando um efeito colateral. Olha que interessante. Quando o Hahnemann ele criou esse sistema de medicina, ele era um cara muito sensato. Ele fala que, para tratar a doença, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a causa. Então, se a causa da doença for algo que a gente pode retirar, por exemplo, o estresse, eu não preciso dar nem homeopatia, nem alopatia. Tem que ter aí o bom senso de você tratar a causa pelo que é. Não adianta, por exemplo, você tratar uma farpa de madeira no dedo com um antibiótico, com analgésico, com qualquer coisa, se você não tirar a farpa. E, por exemplo, fazendo mais uma metáfora, se você não usar luva no dia a dia para fazer o seu trabalho, vai continuar tendo farpas no dedo. Vai continuar tendo farpas no dedo. Ou seja, o homeopata é um médico investigativo. Investigativo. Olha que lindo. E realmente, outra coisa que o Hahnemann fala muito é o meio em que você vive e como evitar as doenças. Isso é muito bonito, isso mesmo. Temos um quarto pilar que a gente preparou mais uma arte. Vamos dar uma olhadinha e a doutora vai explicar para a gente. O quarto pilar, o quarto princípio, a quarta ideia, doutora, são as doses
diluídas, né? O que significa isso na prática? Tá, doses diluídas. Quando ele começou a fazer experimentação do uso de medicações similares, ele começou a pegar a doença e ver qual o quadro da doença e que remédio fazia um quadro muito similar, ele começou a experimentar doses diminuídas, porque ele notou que se ele dava o remédio in natura, a pessoa tinha muitos efeitos colaterais. Sim. Então, ele começou a diluir e dinamizar, e ele começou a notar que quanto mais ele diluía e dinamizava, mais o efeito era mais rápido, melhor e com menos efeitos colaterais. Um outro princípio, doutora, um outro conceito dentro da homeopatia é que se não fizer bem, mal não vai fazer. É isso. Não. Não dessa mais forma. ou menos. O pessoal acha que é tomar e não tem nenhum sintoma. Se você toma o remédio homeopático de forma errada ou de forma de doses erradas, não só o remédio, mas as doses de forma errada, você pode ter agravação dos sintomas, você pode ter efeitos colaterais. E se você toma um remédio que não tem semelhança com a sua doença, não vai estar tratando. Então, realmente não está tomando nada. Então, quando a gente fala de homeopatia, a gente está falando num tratamento complementar. Ainda precisa, em alguns casos, ter também um tratamento convencional ou depende de cada caso, de cada paciente? Depende de cada caso e de cada paciente. A medicina, ela não trata por cura. A medicina tenta curar, mas nem sempre ela consegue. Então, a gente tem alguns impedimentos à cura, tanto na medicina tradicional como na homeopática. Vou dar um exemplo, por exemplo, de hipertensão. Se sua hipertensão é leve, começou há pouco tempo, você não tem lesões periféricas, o seu músculo cardíaco é bom, geralmente com dieta e exercício você resolve sua hipertensão. Então, você pode tentar tratar com outras coisas. Quando você já tem lesão cardíaca, lesão de veias periféricas, e é crônica, antiga, mais alta, dificilmente você vai conseguir tratar, seja com alopatia ou com homeopatia, porque você já teve lesão do órgão-alvo. Esses medicamentos que são utilizados na homeopatia, quais são as origens dele? Por exemplo, é vegetal, do reino animal? Boa pergunta. O pessoal confunde muito a homeopatia com fitoterapia, com chás, com remédios de plantas medicinais. A homeopatia, durante a experimentação dos remédios, foram experimentadas várias substâncias. Então, a gente tem origem vegetal, por exemplo, a gente usa para insônia café, coffea cruda. A gente usa, então, medicamentos de origem vegetal. A gente usa medicamentos de origem mineral. Calcária carbônica, que é um remédio muito usado em homeopatia, é da raspagem da concha. E a gente usa remédios de origem animal, por exemplo, Sepia succus, é da tinta do polvo. Então, ele é de origem animal, vegetal e mineral. Às vezes a gente acompanha a homeopatia com os remédios diluídos, geralmente em formato líquido, né? Mas também tem comprimidos, tem outras formas de apresentação? Tem. O pessoal conhece muito a gotinha, Sim. que é aquela gotinha que vem no frasquinho. E também conhece muito o glóbulozinho, que as crianças adoram, né? O melhor jeito de dispensar medicação para criança ali, aquele glóbulozinho doce. Acho que todo mundo na infância já acabou experimentando um. E é muito prático para aceitação realmente dos pequenininhos. Mas também pode ser usado em pó, pode ser usado em colírio, pode ser usado em pomada, pode ser usado em creme. Depende da doença e de onde você vai precisar da atuação dela. No caso, doutora, a gente tem muitos pacientes, né, que têm reações alérgicas à medicação convencional. A homeopatia pode ser um aliado para este paciente? Boa pergunta, ótima pergunta. A homeopatia ajuda muito nesses casos porque ela não tem a química por detrás das outras substâncias. Então, você vai pegar uma substância pura, super diluída, então você vai ter pouquíssima substância e a chance de você ter um efeito colateral às substâncias que acompanham a medicação são muito baixas, porque você não vai ter substância química. Às vezes tem algum tipo de corante, né? Corante, Algum aditivo, conservante, aditivos, a gente não vai ter. Metais, não vai ter nada disso. Existe alguma restrição, algum tipo de paciente ou gênero, homem, mulher, criança, que não pode ser tratado com homeopatia? Há alguma regra para isso? Não, não tem. Como a gente vai tratar o indivíduo e a totalidade de sintomas do indivíduo, na verdade, não é desde o recém-nascido, é desde a mãe, com o bebê na barriga, até a idade máxima. Então, não tem restrição de idade, não tem restrição de pacientes. Existe a restrição de impedimento à cura. Às vezes, você vai precisar usar com alopatia sim, e pode ser usado com alopatia conjuntamente. Pacientes que estão fazendo tratamento oncológico também são recomendados o tratamento através da homeopatia? A homeopatia, ela vai ajudar muito na sintomatologia do tratamento oncológico. Então, se você está podendo fazer uma quimioterapia para o tratamento do tumor, você tem todos aqueles sintomas
queda de cabelo, náusea, insônia, ansiedade. E a homeopatia pode ser usada para todos esses sintomas sem a química. É ótimo nesse sentido. Hoje, na Hora do Papo, aqui nesta quinta-feira, 28 de novembro, nós estamos conversando com a doutora Ana Cristina Lages, que é médica homeopata. Dia 21 de novembro foi o Dia Nacional da Homeopatia e novembro é o mês de comemoração à homeopatia. Então, a gente está desvendando esses mitos, trazendo esclarecimentos aqui para você na TV Câmara Taubaté. Doutora, uma outra questão que sempre a gente fala de saúde é a questão econômica, né? Porque às vezes a gente traz algumas terapias, alguns estudos que não estão disponíveis, por exemplo, numa rede pública. No caso, a homeopatia é disponibilizada pelo SUS? Olha, pelas diretrizes do SUS, a homeopatia, ela deveria ser oferecida como medicina complementar. Nem todos os municípios têm acesso a esse tipo de medicina e a maioria dos colegas, ele atende em convênio ou consultório próprio. Mas a forma de tratamento, ou seja, a dispensação de glóbulos e comprimidos, é muito barata perto da medicina alopática. Então, é uma medicina acessível do ponto de vista de compra do próprio paciente. Toda vez que a gente traz uma pauta de saúde aqui, doutora, a gente sempre tenta trazer uma curiosidade da formação desse profissional. Porque quem está assistindo a gente se interessa, gosta da área. Quais são os requisitos mínimos de formação para se transformar futuramente no médico homeopata? É o mesmo caminho da medicina tradicional. Você tem que fazer os 6 anos de medicina, se formar e fazer um curso de especialização em homeopatia. O curso de especialização já permite que você trabalhe na área, mas a gente também indica que você faça a prova de título, como os outros colegas, e seja reconhecido pela classe, né? Pelo Doutora, CRM. o nosso tempo, infelizmente, é muito curto aqui na nossa entrevista. O assunto renderia mais ainda, mas gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, relacionada à homeopatia e essa conscientização desse tratamento alternativo, complementar e eficaz. A homeopatia, ela é muito importante no tratamento, na complementação do tratamento, seja ele o tratamento isolado ou complementado com a alopatia. E a minha ideia para hoje deixar aqui é: experimente a homeopatia. Se você tem dúvidas, vá tirar as dúvidas, vá ler, vá ler, perdão. E existe o site da AMHB, que é a Associação Médica de Homeopatia Brasileira, está no site, é fácil acessar, tem todas essas informações e um pouco a mais. Tire as dúvidas, procure um médico homeopata e vá fazer uma avaliação. Às vezes você pode melhorar muito sua qualidade de vida. Obrigado mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos e espero encontrá-la numa próxima oportunidade, porque o assunto rende com certeza. Com certeza. E assim a gente encerra a Hora do Papo desta quinta-feira, 28 de novembro. A seguir aqui no Mix da TV, você tira suas dúvidas sobre IPTU no quadro Você Entrevista. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV no terceiro bloco, nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, a sua participação. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente pede e conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Na tela, os contatos para você participar da programação aqui do Mix da TV, deixar sua sugestão, sua crítica. Através do e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda o seu e-mail para a gente. No nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação. Pode voltar e assistir até 12 horas o conteúdo que acabou de ser exibido. Além disso, você também tem as playlists completas de todos os produtos audiovisuais da TV Câmara Taubaté. Nas redes sociais, a Câmara e a TV estão presentes. No facebook.com/Câmara Taubaté, você se conecta com a gente, e também no Instagram e no TikTok, nos perfis, através do @Câmara Taubaté. Vai lá e faça parte das nossas redes sociais. Agora, se quiser mandar o seu vídeo ou o seu texto, até mesmo o seu áudio, é o WhatsApp o canal ideal, no DDD 12 3625 9525. A sua opinião, o seu comentário é muito bem-vindo aqui no Mix da TV e na programação da TV Câmara Taubaté.
E vamos de mais shorts aqui na nossa programação, que são os recortes mais interessantes dos programas aqui da nossa TV. O Desbravando Taubaté é o programa que explora os 4 cantos da cidade. Separamos um trecho do episódio sobre o projeto Selva Viva, que fica aqui na cidade de Taubaté. E o biólogo Thiago Berthier explicou pra gente como funciona a interação dos visitantes com os animais. Vamos ver? Solta o play! E agora eu vou conversar com o biólogo e educador ambiental, que é o Thiago Berthier, que trabalha aqui no Selva Viva. Thiago, muito obrigado por receber a nossa equipe. A gente está nesse espaço aqui, que é um espaço de interação com os animais. É uma das partes que o pessoal mais gosta de aproveitar e desenvolver atividades? Sim, sejam bem-vindos. Aqui nessa sala de educação ambiental, o passeio fica completo. Além do pessoal visitar todos os corredores e aprender sobre os animais, ver eles pertinho, aqui tem a parte de interação. Então, a cada horário, vem animais diferentes, as pessoas podem aprender muito sobre eles, ter contato e aí sim saber a importância deles e preservar na natureza. Thiago, que animal que a gente tem aqui? É uma serpente? Ela é aqui do nosso país? Ela é exótica? Conta um pouquinho mais dessas curiosidades pra gente. Bom, essa que está aqui com a gente é uma piton birmanesa, ela é albina. É uma característica dela que ela tem, que ela nasceu com uma condição genética, que ela não tem a melanina que produz pigmento escuro. Então ela nasce assim, amarela, branca, de olhos avermelhados. E a gente traz aqui para a educação ambiental, as pessoas gostam muito dela, dá para aprender muitas coisas, porque tem várias estruturas bem visíveis que dá para as pessoas aprender sobre esse animal, ver a importância dele na natureza, ter contato com o animal, que ele tem um comportamento bem tranquilo. Então as pessoas gostam muito, a gente traz aqui e é um sucesso nas aulas. Esse tipo de animal, né, esse tipo de piton, chega a ter qual tamanho, qual o comprimento dela? Ah, sim. Essa espécie de piton aqui pode atingir de 5 a 6 metros de comprimento. Vai ter diferença do macho e a fêmea e não é encontrado aqui nas Américas. Então não tem no Brasil, ela é encontrada na Ásia. E qual que é o peso desse animal que ele pode chegar a ter? Ah, sim. Aqui a gente tem uma escala de animais para trabalhar. Esse que está aqui com a gente é a maior que a gente traz aqui na aula. Esse daqui está com 48 quilos e medindo 3,60 metros. Thiago e o João agora vão fazer aqui... Thiago e o João vão me ajudar aqui com o animal para mostrar como é que funciona essa interação. E na prática, o visitante também vai ter essa experiência aqui, vai poder, de certa forma, participar assim, igual eu estou participando aqui? Exatamente. Do mesmo jeito que você está fazendo, as pessoas fazem aqui nas aulas. Thiago, quem quiser interagir aqui no Selva Viva com os animais que fazem parte aqui, tem algum tipo de restrição, tem algum cuidado que precisa ter? Sim, olha só, todas as idades podem participar, não é obrigado, a pessoa pode chegar só perto e tirar uma foto, ou também pegar e passar a mão. A gente só pede para que quando suba aqui no palco, higienize a mão com álcool e não faça muito movimento brusco, somente isso. Além da piton, que eu estou segurando aqui agora, essa piton albina, quais outros animais fazem parte aqui dessa interação? Assim, a grande maioria são os répteis, lagartos, mas a gente traz também coruja, traz também aqui tatu, certo? São esses animais de interação aqui da aula de educação ambiental. Mas também a gente tem um ponto animal, que é um outro local, que tem vários outros animais também que pode ser interagido. Vou pedir aqui para o João e o Thiago me ajudarem, para a gente retirar aqui, para ela também não ficar estressada. Quanto tempo máximo vocês ficam com os animais nessa questão de até mesmo de estresse do animal, né? Dele estar fazendo uma interação com o ser humano? Ele também pode ficar estressado, né? O réptil, ele quanto mais passa a mão, mais tranquilo ele fica. Então, ele não chega a ficar estressado, certo? Mas aqui a aula, quando está cheia, 50 pessoas aqui assistindo a aula, dura mais ou menos 40, 45 minutos, certo? E como que é os hábitos de alimentação dessa serpente? Assim, ela come uma vez ao mês. Então, por exemplo, a gente tem uma escala de cobras para vir trabalhar. Essa daqui, por exemplo, ela trabalhou esses dias, então ela vai alimentar agora e vai voltar só daqui um mês. Enquanto isso, vai vir outras, certo? Então, ela se alimenta, tem um tempo de digestão, dela defecar, trocar de pele para depois vir para a aula. A gente não pode alimentar e trazer, porque senão ela pode regurgitar esse alimento por causa do manuseio. E em relação à reprodução desses animais, eles têm esse tipo de atividade aqui no Selva Viva ou eles são animais que não se reproduzem? Assim, olha só, aqui no Projeto Selva Viva a gente só reproduz espécies ameaçadas de extinção. Essa cobra aqui em específico, a piton birmanesa, a gente não reproduz porque ela pode nascer uma grande quantidade e ela tem um potencial invasor. Então, mesmo como zoológico, a gente não reproduz essa espécie aqui. Então, as fêmeas ficam em exposição e os machos vêm para a educação ambiental, eles ficam em recintos separados.
O programa completo Desbravando Taubaté Selva Viva está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem outras histórias e imagens mostrando mais sobre este projeto importante aqui que cuida dos animais em Taubaté. Vale a pena você acessar o nosso canal e compartilhar este conteúdo. Ainda nesta edição, a gente tem outros cortes aqui da nossa programação, mas agora a gente vai para mais um short interessante para você, programa Você Entrevista. A gente conversou com Valéria Rabelo, que é diretora da Receita da Prefeitura de Taubaté, e ela tira dúvidas para a gente quando o assunto é IPTU. Vamos ver? Solta o play. Depende de cada caso. Pode ser que só com a análise da documentação, especialmente quando a pessoa apresenta a matrícula, talvez seja possível identificar se há de fato algum erro ou não. Mas normalmente quando o questionamento é sobre a área construída, o engenheiro da prefeitura vai até o local para fazer a medição e as conferências necessárias. Nós recebemos alguns pedidos nesse sentido, de prorrogação de data, de retirada dos encargos, mas o que acontece, na verdade, quando os carnês são disponibilizados, seja via internet, para quem busca no portal, ou encaminhados via correio, também é publicado no Diário do Município o edital de chamamento. Isso significa o quê? A prefeitura está dizendo, atenção proprietários, o IPTU do exercício está disponível. E já há alguns entendimentos aí nos tribunais de que não existe uma obrigatoriedade de notificar, porque o proprietário sabe que o IPTU é um tributo anual. Ele tem que, se ele não recebeu, se por alguma razão não está disponível no portal, é uma obrigação também do proprietário buscar essa forma de pagamento. O atraso de IPTU sujeita ao acréscimo, né, os encargos legais, que são juros, multa e correção monetária. Essa incidência começa no dia seguinte ao vencimento e ela é progressiva. Então, quanto maior o atraso, maior o encargo. No exercício seguinte, normalmente esses débitos são inscritos na dívida ativa do município e, a partir daí, eles estão sujeitos ao encaminhamento para protesto, né, nos nossos cartórios de protesto, ou os bloqueios judiciais de conta, que aí é a medida mais extrema, né? A pessoa já teve a oportunidade de pagar à época do lançamento, ela foi inscrita em dívida e aí está com a possibilidade de parcelar, e ainda assim não houve uma manifestação da pessoa no interesse de pagar. Então, a medida judicial extrema, e aí é importante a gente frisar que essa é uma medida do Poder Judiciário, é o bloqueio de conta. Lá em 1991, era um período que nós tínhamos uma inflação galopante. Então, para que o IPTU obedecesse o que está disposto na planta genérica, a cada exercício ele não pode ter um acréscimo maior do que 50% em relação ao exercício anterior. Então, com a inflação galopante, a prefeitura adotou um índice que chamou de bônus do Tesouro Nacional. Ele era um redutor, então, para esse cálculo de IPTU, para poder atender à legislação. Esse BTN, ele se estendeu por 10 anos e os imóveis que nunca sofreram alterações, né, diárias, seja ampliação, seja demolição, eles mantiveram esse redutor. Quando essas características deixam de existir, a pessoa perde esse fator de redução e aí ela percebe um aumento de IPTU acima do nosso índice oficial, né? Todos os anos o IPTU sofre um reajuste com base no INPC acumulado dos últimos 12 meses, né? De novembro a outubro do ano vigente, e aí se aplica para o exercício seguinte. Mas nós vamos ter esses casos de quem perdeu esse bônus, que o aumento é maior.
Então, existe as aplicações obrigatórias legais, né, do recebimento do IPTU. 25% para a educação, 15% para a saúde e o restante ele é todo revertido nas obras do município, né? Tudo que a prefeitura arrecada, na verdade, é revertido em serviços, em obras dentro do próprio município. Se a sua rua é asfaltada, a manutenção depende da arrecadação do município, o serviço de saúde, de educação, iluminação pública, o transporte, né? Existe uma contrapartida do município para custear o transporte público. Então, tudo isso depende da nossa arrecadação, não necessariamente do IPTU, mas da arrecadação em geral. A playlist completa do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. A Valéria esclareceu outras dúvidas também relacionadas ao IPTU do município. Tem outros temas e outros especialistas em vários assuntos. Vale a pena você acessar o nosso conteúdo no YouTube. A seguir, você sabe calcular o 13º salário? Eu te explico no próximo bloco. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. E agora a gente se atualiza com as informações aqui de Taubaté e também da nossa região. Está no ar o nosso segundo giro no Mix de Notícias. O pagamento do 13º salário pode injetar mais de 321 bilhões de reais na economia, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE. Segundo a organização, 92,2 milhões de brasileiros receberão o pagamento em média de R$ 3.000. O 13º foi instituído no país em 1962. Até quando devo receber a primeira parcela? Essa é uma dúvida clássica. A resposta correta é até amanhã, dia 29 de novembro. Em dezembro, empregados começarão a receber a segunda parcela, que deve ser paga até dia 20 de dezembro, segundo a legislação vigente. Outra dúvida que fica é a seguinte: quem tem direito ao 13º? Trabalhadores que estiveram no regime da CLT, servidores públicos, aposentados e pensionistas. A partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter o direito de receber e o pagamento é proporcional ao período trabalhado. Empregados dispensados por justa causa não têm direito ao 13º. Já quem foi dispensado sem justa causa deve receber o valor proporcional junto com a rescisão. Quem está de licença maternidade ou afastado por doença ou acidente também recebe normalmente. Outras dúvidas podem surgir quando o assunto é 13º. É cobrado algum imposto? Sim, sobre o valor recebido são cobrados imposto de renda e INSS. Esses valores são cobrados na segunda parcela. A primeira parcela não tem descontos. E uma outra dúvida bem frequente é como é calculado o 13º. O 13º salário é o pagamento de um salário extra ao trabalhador, que no final de cada ano corresponde a 1,12avos, né? Uma fração 1/12avos da remuneração por mês trabalhado. Para saber o valor, basta dividir a remuneração integral, é o salário bruto, por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Para um salário bruto de R$ 2.000, por exemplo, considerando alguém que tenha trabalhado o ano todo, os 12 meses, a primeira parcela seria de R$ 1.000 e a segunda de R$ 919,90 após o desconto de 9% do INSS. Nessa faixa de salário não há desconto de imposto de renda. Lembrando que a gente trouxe uma notícia agora há pouco falando sobre a isenção de imposto de renda para pessoas que têm até R$ 5.000 ganham por mês. Essa é a proposta do governo para os próximos anos. Essas informações que eu te passei agora sobre o 13º são da BBC News Brasil. E agora a gente tem a última notícia para fechar o nosso mix aqui nesta quinta-feira. A partir de janeiro, a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade aqui do município, contará com importante reforço em suas atividades de fiscalização.
10 novos tasers serão incorporados aos equipamentos utilizados pelos agentes de trânsito para garantir maior segurança durante as abordagens. Os tasers são ferramentas eficazes para realizar intervenções seguras, reduzindo a possibilidade de resistência ou confronto físico. Apesar de já adquiridos, os dispositivos só serão portados pelos agentes após um treinamento alinhado às normas de segurança. A introdução desses equipamentos está em consonância com as mudanças legislativas propostas pela PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição número 57 de 2023, que altera os artigos 40 e 144 da Constituição. A proposta de emenda busca transformar os atuais guardas municipais em polícias municipais, incorporando-os aos conjuntos de órgãos de segurança pública do país. Pela definição do artigo 144, as responsabilidades pela segurança pública atualmente incluem as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros. Militares também fazem parte desse conjunto. Com a PEC 57/2023, as futuras polícias municipais assumirão funções de policiamento preventivo e comunitário, preservação da ordem pública e proteção do patrimônio municipal, abrangendo edifícios, monumentos e também a população. Essas informações que eu te passei agora, você acompanha na tela, são do site da Prefeitura de Taubaté. E amanhã tem mais mix de notícias com mais informações aqui no nosso programa. Agora chegou a hora de mais um short, que são os recortes da nossa programação, para a gente encerrar a edição de hoje do Mix da TV. O Fora da Caixa é aquele programa quinzenal aqui da nossa TV, a nossa revista de variedades. Eu conversei com o Matheus, que é da banda Médici, e ele contou para mim como foi o início da sua carreira. Então, vamos ver e solta o play. Matheus, você sempre foi uma criança musical? Na verdade, pode-se dizer que sim, porque eu e meus irmãos, no caso, a gente começou a mexer com música cedo, não profissionalmente, né? Mas quando eu comecei a cantar, assim, até harmonizar com meus irmãos, assim, vai ter uns 12 anos, faz bastante tempo. E as referências eram da própria família, os estímulos vinham de fora, como é que vocês partiram para essa área musical? Na verdade, não muito. O meu irmão mais velho, ele pediu um CD dos Bee Gees lá pro meu pai. Até que a gente escutou, gostou. Como eles eram 3 irmãos também, a gente começou a imitar eles assim, brincando. Daí foi mais ou menos desse jeito, né? Mas não teve muito incentivo de parentes, assim, para seguir com música. E aí, como é que surgiu o Médici? 2010, mais ou menos, oficializaram? Como é que foi a construção deste grupo? Foi basicamente em 2010, 2009, por aí. E como a gente já estava fazendo isso, cantando, não profissionalmente, né? Daí a gente resolveu montar uma banda. Daí pegamos outros artistas, assim, para fazer nosso repertório e montamos, ensaiamos e começamos a fazer shows na noite, assim. Vocês começaram em trio, né? Hoje vocês são uma dupla, Na isso? verdade, no começo a gente começou com a banda mesmo, né? Que tinha um baterista amigo nosso. E hoje em dia foi reduzindo cada vez mais, né? Meu irmão mais velho saiu da banda, a gente teve vários bateristas ao longo do tempo. E hoje em dia, grande parte dos shows que eu faço é com meu irmão do meio, que é o Marcelo, que é mais num projeto acústico mesmo. E você é o caçula, então, do trio? Sim. E como é que está o trabalho atualmente de vocês relacionado à banda, né? Ao grupo? O que vocês estão tocando? Onde que vocês estão levando a música de vocês? Tem elementos também da cultura taubateana? Aqui a gente toca basicamente no Vale do Paraíba inteiro, né? E esse repertório, a gente toca mais clássicos dos anos 60 e 70. E geralmente é mais internacional. Hoje, nesse ano, a gente começou a colocar algumas coisas nacionais, né? Que é do pessoal do Clube da Esquina de Minas, lá tudo. Mas influência mais regional de Taubaté não tem. Caiu 2 lagartixas em cima de mim, uma tá na caixa, ó. A lagartixa é fora da caixa. Caçamba, tem uma É da aqui grelha, embaixo. Ai, gente, aqui, ó, fomos interrompidos por uma lagartixa fora da caixa.
E hoje em dia a gente toca bastante coisas desse pessoal da esquina de Milton, Beto Guedes, Lu Borges. A gente tá fazendo bastante e tá virando bem também aqui. É o que o pessoal mais curte ouvir, o pessoal pede bastante. Depende muito da região que nós estamos tocando, né? A gente toca bastante pela região do Vale do Paraíba. Em cidades turísticas, assim, esse tipo de som encaixa até melhor, né? Porque eu creio que a gente toca bastante no sul de Minas, então coisas meio que da terra do pessoal mesmo, né? Então, E no seu caso, como é que vem essa paixão pelo rock clássico, né? o nosso pai, né, ele sempre gostou muito de música antiga, então foi muita influência dele também. E também teve coisas que eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito curioso nesse ponto, né, de procurar coisas novas. Então, com a internet facilitou bastante procurar coisas meio desconhecidas, assim. Então, foi basicamente isso. A gente vai conhecer um pouco do repertório, né, do grupo Mads. E qual que é a primeira música que você preparou pra gente? A primeira música que eu vou tocar é Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan. Então a gente vai acompanhar agora esta música aqui no Fora da Caixa. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleeping then, there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I can follow you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can feel the grip, and my toes do not just step, waiting only for my boot heels to be wondering. O programa completo Fora da Caixa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar, conhecer esta e outras histórias interessantes, e também tem dicas dos nossos especialistas. E com este short chegamos ao final de mais uma edição do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Voltamos amanhã, sexta-feira, dia 29, com uma entrevista com a psicóloga Amanda Nakashima. Ela traz alertas e também as questões dos gatilhos emocionais relacionados às promoções da Black Friday. Afinal de contas, amanhã é o dia de compras e consumo aqui no Brasil e também em outros países ao redor do mundo. Se você estiver assistindo a nossa reprise noturna, continue acompanhando também a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Fique junto e misturado com a nossa programação aqui na TV Câmara Taubaté.